Empreendendo em Público, episódio número 4, construindo a Sereno Capital do zero até R$1 bilhão captados até o final de 2027. Esse aqui é o repasse do mês de julho, fechamos julho de 2026, nosso segundo mês completo de operação e temos várias novidades legais para contar aqui. Basicamente, uma novidade interessante que você até consegue ver nesse vídeo, uma novidade de decisão de modelo de negócio que eu acho que a gente foi de um jeito diferente do resto do mercado, uma decisão de distribuição que é diferente também e um problemaço que a gente teve que rebolar aqui para resolver. Então vamos lá. Primeira coisa, R$1 bilhão até o final de 2027. Com 2 meses completos de operação, como estamos? Fechamos o mês de julho com R$73 milhões captados, 7,3% da nossa meta. Então a gente vem num pace muito legal, pensando que a gente vai acertar cada vez mais a mão em aquisição e a tendência é que cada vez mais esse crescimento mês a mês aumente. Agora em abril a gente vai tentar ver se a gente consegue chegar perto já de R$100 milhões captados, 10% da meta em apenas 3 meses, seria incrível. Mas o que você pode já ver na imagem desse vídeo é que não estamos no nosso cenário convencional. Você provavelmente, se você viu o 003, que eu contei um pouco sobre as primeiras vendas, como foi o mês de junho, vou colocar o card aqui em cima para quem não acompanhou, mas vocês viram que eu estava num cenário até mais bonito do que esse, mas eu estava na minha casa, porque o escritório era tão pequeno, mas tão pequeno e tão abarrotado de gente, que era impossível mandar todo mundo calar a boca no meio do expediente para poder gravar o vídeo público, que eu gravava sempre em casa. E agora a gente está no escritório novo, ainda é pequenininho, mas a gente está muito orgulhoso, porque agora a gente conseguiu pegar um lugar nosso mesmo, sem estar improvisado. Aqui já são 3 salinhas, já cabe um bocado de gente sentado. A gente montou até esse espacinho aqui que dá pra gente gravar. É uma sala de reunião improvisada? Sim, mas é um espaço que a gente consegue gravar sem interromper o resto das pessoas. Então esse é um ganho gigantesco, pensando para uma empresa que acabou de completar só 2 meses de operação e já conseguiu gerar receita suficiente para conseguir bancar o nosso próprio lugar. Então isso aí foi incrível. Tem 3 coisas muito legais que eu quero contar para vocês. Foi uma decisão de distribuição, o 2 uma decisão de estratégia e o terceiro um problemaço que a gente passou. Acho que esse problemaço eu vou contar por último. Nós ainda estamos passando um pouquinho por ele, mas a gente já conseguiu resolver parcialmente. Então a primeira coisa é sobre a nossa decisão estratégica e isso mudou completamente o nosso posicionamento enquanto consultoria de investimentos. A Sereno não é mais uma consultoria de investimentos, essa é a verdade. Eu estava há umas 2 semanas conversando com um grande amigo meu, que é o Max Peters, obrigado Max, inclusive. O Max é fundador da Adapta.org, que é uma empresa de IA muito grande, maior empresa de IA generativa da América Latina. E a gente estava batendo um papo, ele estava me entrevistando sobre como a gente está usando o IA aqui na Sereno para poder construir toda a nossa lógica de back-office. E ele me perguntou, fala um pouco mais do que vocês estão fazendo, como é que vocês estão tocando. E eu expliquei, gente, é um consultor de investimento, a gente não olha só para investimento, a gente olha sucessão, otimização tributária, a gente olha para imóvel, a gente olha para previdência, até milha aérea a gente olha. A gente é um esquema muito mais completo e muito mais diferente e isso a gente atinou muito quando o Vitor, meu irmão, e o Bernardo, que são os nossos 2 primeiros caras de produto aqui, estavam precificando o apartamento de um cliente em Salvador para ver se ele estava sendo entubado ou não pelo imobiliário. E eu falei, caramba, legal pra caramba esse serviço zero, tava na minha cabeça que a gente poderia fazer algo assim. E eles começaram a fazer, isso gerou um valor gigantesco pro cliente. A imobiliária realmente queria que ele abaixasse o preço para poder vender mais rápido, Giro para imobiliária é importante. E aí ele conseguiu, com essa precificação de acordo com as últimas vendas, metro quadrado da região, ele conseguiu bater o pé na negociação e realmente conseguiu vender um apartamento mais caro do que a imobiliária falou que ele conseguiria. Ele tá muito grato. E eu falei, caramba, isso gera um valor danado, E aí eu falei isso com o Max, ele falou, você tem que se posicionar diferente. Você tem que se posicionar não como uma consultoria de investimentos, então se você ser comparado com essas outras consultorias varejão aí do mercado, que eles escalam contratando um tanto de profissional, estão ali chamando pessoas para fazerem transição de carreira. Você nunca mexeu com investimento na vida? Não tem problema não, compra meu curso aqui, que eu vou te ensinar a ser um consultor e depois você vai atender cliente na minha empresa. Eu não quero que meus clientes sejam atendidos por um cara que nunca viu o mercado financeiro na vida. Pelo contrário, eu quero gente sênior. Mas para ter gente sênior, eu preciso me posicionar diferente, eu preciso mudar algumas coisas no modelo de negócio para a conta fechar, porque tem que sobrar margem também, Então, eu comecei a estudar sobre o mercado de wealth, mercado de private banking, essas coisas nos Estados Unidos principalmente, que foi uma dica que o Max me deu para eu pegar alguma coisa relacionada à copy. E aí eu descobri que o negócio nos Estados Unidos é muito legal, que
toda a lógica de family office, né, que é o escritório de famílias muito ricas, que eles têm todo um escritório de grandes especialistas cuidando do patrimônio só daquela família, é chamado de single family office. Basicamente, é um escritório que atende uma família só. É quase um banco particular daquela família. Só que é muito caro você manter um banco particular para sua família. Custa milhões e milhões e milhões de dólares. No caso, no Brasil, aqui por baixo vai te custar ali, sei lá, 10, 20 milhões de reais por ano por baixo. Então, você tem que ter muito dinheiro para você topar pagar, sei lá, 20 milhões de reais por ano numa estrutura de family office. Só que a estrutura é muito boa, né? Gera muito resultado, um grupo muito qualificado olhando para o seu patrimônio, muito melhor do que estar lá julgado no banco, mesmo sendo muito rico, você vai estar lá encarteirado num banco gigante e tal. E aí várias famílias que são muito ricas, porém não tão ricas, falaram, pô, eu não consigo bancar sozinho um family office, né? Um single family office. Vamos rachar? Rico conhece rico, né? Eles juntaram ali umas 50, 100 famílias, bora rachar? Racharam e criaram um multi-family office, que é conhecido como MFO, né? Os MFOs, muito famosos no mercado de wealth também. E isso permitiu que famílias mais ricas ali, 30, 40, 50, 100 milhões, que não poderiam pagar um single family office, pudessem entrar num multi-family office, que tem a mesma coisa de um single, só que atende várias famílias ao mesmo tempo. É só isso, eles só racham a estrutura. Mas, quando deu pandemia lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem uma classe, entre aspas, né, classe média muito grande, uma galera de 1 a 20 milhões de dólares, principalmente mais velhos, que é muita gente que tem essa quantidade de grana lá. Esse pessoal é muito mal atendido, porque eles não são ricos o suficiente para o multifamily office, mas também eles são mal atendidos ali no varejo, seja dos bancos, sejam dos financial advisors, que eles chamam, são as assessorias, consultorias de investimento, digamos assim. E eles pegaram, a lógica foi, vamos pegar as features do multifamily office, né? Uma lógica de tudo que a gente consegue entregar, mas vamos diminuir o máximo de custo fixo possível, cobrar mais barato e depois cobrar spot, né? Sob demanda cada uma das coisas que você possa querer. Então o que eles pegaram a lógica? Eles pegaram a lógica de um family office, do multifamily office, que atendem tudo. Eles pegaram um banker para centralizar tudo, então tem um cara que ele conhece a sua vida financeira inteira, então ele olha imposto, ele olha sucessão, ele olha carteira de investimento, ele olha imóveis, ele olha tudo para você. Você paga um FII que parece do Financial Advisor, lá que é barato, é mais barato, muito mais barato que o Multifamily Office. Você é atendido online, então isso já corta muito o custo fixo. Só que você só tem esse banker, como se fosse para olhando tudo para você. E quando você precisa de coisas específicas, tipo montar uma holding, fazer um imposto de renda, contratar um seguro e várias outras coisas, você paga on demand, né? Você paga sob demanda. E aí você não precisa ficar pagando, sei lá, um advogado, um contador na sua mensalidade do Family Office todo mês. Isso deixa muito mais barato e muito mais democrático e muito mais acessível. Eles chamaram isso de Virtual Family Office. É um family office virtual para atender pessoas que são ricas, porém não ricas o suficiente para estarem num multi-family office, nem um single family office. Isso começou a bombar lá nos Estados Unidos. Eu comecei a pesquisar Virtual Family Office Brasil e ninguém fala sobre isso, não existe ninguém que levantou a mão falando somos um Virtual Family Office e tal. E aí, como eu sou marqueteiro de essência, eu bati a mão aqui no botão e falamos, a Sereno agora é o primeiro Virtual Family Office do Brasil, porque a gente faz muito mais com a consultoria e a gente consegue se posicionar num patamar diferente. Então agora ninguém vai comparar o meu preço com uma consultoria varejão, a gente faz muito mais coisa. Só que quando a gente falava que era uma consultoria que fazia muito mais coisa, o pessoal comparava. Quando a gente é um Virtual Family Office, a gente muda de patamar, a gente perde a comparação. Nossa taxa de conversão nas reuniões, e principalmente de pessoas mais ricas, começou a aumentar. Eu espero que em agosto eu traga ótimas novidades para vocês de crescimento da empresa. Só que isso gerou uma outra mudança estratégica também, que foi, cara, eu preciso de muito cara sênior. Para eu ter muito cara sênior para conseguir ser um banker, eu não posso contratar o cara da transição de carreira, o cara às vezes era cara de TI, o cara era qualquer outra profissão, ele faz um curso e começa a atender carteira. Não é o atendimento que eu gostaria para Sereno. Logo, o que a gente fez foi, eu preciso de cara mais sênior. Para esse cara mais sênior valer, ele vir para cá, ele tem que ganhar mais dinheiro. Para ele ganhar mais dinheiro, ele precisa atender uma carteira maior, né? Então ele tem que conseguir atender mais clientes. Claro, clientes maiores ajudam muito também, né? Clientes de 5 milhões é melhor do que 10 clientes de 500 mil. Mas ele tem que ter vários clientes, ele tem que escalar. Eu quero que esse cara consiga tocar um banker, tocar um bi de carteira. Mas, para ele fazer isso com qualidade no Family Office, ele precisa de muita tecnologia. Então o que a gente fez foi, ao invés de ficar investindo muito em
outros bankers, trazer gente pra caramba, encher de gente, a gente trouxe um diretor de tecnologia. Agora, a Sereno é um Virtual Family Office com um diretor de tecnologia. A gente está organizando tudo para tirar o trabalho operacional da mão do banker. Agora, o banker ele consegue trabalhar menos no operacional, ficar focado em atendimento do cliente, ele consegue respostas muito mais rápidas, porque a tecnologia ajuda ele. Obviamente, está incipiente, a gente está criando essa tecnologia, mas já está dando um resultado legal e a gente vai ser uma empresa que, obviamente, é um serviço para o cliente, mas nosso back-office é todo tunado, digamos assim, com inteligência artificial e com tecnologia para poder facilitar a vida das pessoas que estão na ponta. Isso faz com que o meu banker consegue pegar muito mais cliente mantendo a qualidade, e se ele pega muito mais cliente, ele ganha uma comissão em cima de tudo que ele toca, ele pode ganhar muito mais dinheiro, então ele topa, um cara sênior topa vir para cá, até confiando num projeto futuro que ele vai conseguir crescendo aqui dentro, então encaixa um pouco o que a gente consegue fazer. E obviamente a gente tem menos headcount, com menos headcount, menos pessoas, né? Eu preciso de menos lideranças, então a cadeia ali, né, hierárquica da empresa vai ficando mais enxutinha também, o que facilita a gestão, facilita uma porrada de coisa, e a empresa fica, obviamente, com uma margem muito melhor, que é o que a gente quer no final do dia. Então a gente fez isso. Além disso, em termos de distribuição, a gente começou a fazer parcerias de finders. Então a gente começou a puxar os parceiros do Virtual Family Office, né? Então agora eu tenho um cara de seguro de vida e um cara de seguro, por exemplo, residencial, escritório, incêndio, de carro, o que seja. Tem cara de benefício corporativo, tem advogado que monta holding, que é tributário, sucessório. Então a gente começou a trazer pessoas que a gente já conhecia de mercado, do nosso ciclo de confiança, para serem os nossos fornecedores oficiais do Virtual Family Office, obviamente com preços e condições muito negociadas e melhores para os nossos clientes. Então isso já gera um valor gigantesco e eles pagam sob demanda só quando eles precisarem. A gente está vendo muito isso em seguro agora, por exemplo, e a gente melhorou a distribuição também, porque não só a gente está testando vários funis de tráfego, então a gente está testando um funil de levantada de mão de tráfego, a gente está testando um funil de VSL de tráfego, a gente está testando algumas outras coisinhas, mas a gente também está usando finders. A gente pegou algumas empresas, inclusive as nossas parceiras, e algumas outras que fazem sentido serem parceiras, e pessoas influentes que a gente conhece, criamos um sistema de incentivo de comissão, que é uma comissão que começa alta no primeiro ano e vai diminuindo, e a partir do terceiro ano ela é lifetime, enquanto o cliente está com a gente paga comissão para esse cara, para ser uma renda extra para ele, para outras pessoas trazerem cliente para a gente. Então, em vez de eu pagar o Facebook, eu pago um parceiro, o que é muito mais legal, porque já rola uma transferência de autoridade. Então, a gente começou, por exemplo, uma parceria muito forte com a Alu, que eu sou sócio lá, trabalhei lá até esse ano, e sou muito próximo dos meninos lá ainda, são meus sócios, eu tô dentro do negócio, eu entendo muito do negócio, conseguimos organizar para no Alu Invest, onde tem os investimentos lá, que o pessoal investe na Alu para comprar o estoque de iPhones e outros aparelhos. Eles também, caso queiram que a gente olhe o resto do patrimônio, não só o que está no Alu Invest, a gente começa a olhar também. E aí eles estão fazendo pitch, a gente paga uma comissão para eles lá também, e eles conseguem trazer cliente para cá. E então esse está sendo uma outra forma de distribuição. Nosso grande gargalo aqui, pensando em termos de recessões, ainda é geração de oportunidade qualificada para a gente conseguir crescer mais rápido, e até para o Rodrigo também, para o Mila, que é o nosso head de vendas, conseguir contratar os seus vendedores, mas ele só pode contratar os vendedores que são os passarinhos de boca aberta lá quando tiver minhoca suficiente, lead suficiente para jogar na boca dos passarinhos. Então esse aqui é o nosso momento de ajuste aqui. Não sei se eu falei sobre o cara do marketing, mas vou falar agora. Não sei se já tinha contado isso aqui, mas a gente conseguiu uma pessoa do marketing também. Fui palestrar em São Paulo, conheci um cara, o cara tá disposto a mudar para Belo Horizonte, o cara é bom, é dono de agência. Eu sempre gosto de empreendedor que deu certo, porém não muito certo. Ele quer participar de algo maior e a gente topou, é o Vinícius. Ele tá morando em São Paulo ainda, a gente tá fazendo um teste e dando certo, ele vai mudar aqui para Belo Horizonte e compor nosso time presencial, porque eu sou muito hater do home office, então não tem como trampar home office, meu pai. Então ele vai vir para cá também. E aí, com isso tudo em mente, a gente começou a crescer e a gente teve um problema com um dos nossos parceiros, com a XP no caso. Foi um problema de comunicação, tá? A XP tem uma regra que eles não tinham nos comunicado, e acabou que ficou um climão ali, mas tudo bem, que é a regra de que a gente precisa trazer 50 milhões de dinheiro novo para XP, para eles poderem liberar a gente transferir conta de cliente que já é XP para a gente. Então pensa o seguinte, o cara tá na XP, o cara tá no escritório de assessoria, tá em outro escritório, ele vira nosso cliente, e aí eu preciso pegar o controle da conta dele como consultor e ele sair do escritório dele para vir pro meu. Só que
a gente começou a fazer isso, a gente fez isso com uns 20 milhões de reais mais ou menos, e aí eles bloquearam essa possibilidade falando: Você tem que trazer dinheiro novo, senão vocês não podem tombar os clientes antigos. Isso não estressa nada, porque tinha gente na fila ali para poder ser tombado, o pessoal com expectativa. Nós ficamos travados umas 2 semanas, porque teve evento grande da XP que o pessoal não respondia a gente e tal. E aí a gente conseguiu finalmente um bom contato lá. Agradecer o Denis, que é o nosso RM, né, nosso Relationship Manager, nos ajudou com isso. E a gente fez um combinado que é, a gente libera 10 milhões de tombamento, em compensação a gente tenta trazer também 10 milhões ali de dinheiro novo. E aí a gente, os clientes que fazem sentido estar na XP, a gente pode jogar para XP, e aí eventualmente eles liberam mais. Então a gente está liberando tranches, digamos assim, de dinheiro novo. Então nós estamos nessa missão agora, o relacionamento tá bom, só que a gente ainda está nesse desafio aí, porque a gente ainda não está 100% liberado para tombar cliente. Então se me aparece aqui 100 milhões de reais amanhã de cliente que está na XP, eu vou passar um apertinho de ver como que nós vamos fazer para resolver isso aí. Mas como não bateu 100 milhões ainda, nós estamos vivendo a vida e estamos fazendo aos pouquinhos. Se acontecer, com certeza eu conto para você no próximo episódio do Building Public, aqui do Empreendendo em Público. Espero que você esteja gostando da jornada e eu tô achando muito massa poder contar um pouco do que a gente está fazendo. Até o próximo vídeo.